Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Nesta terça-feira, temperatura agradável na grande Porto Alegre. Vamos juntos até a 1h45, debatendo as principais questões de Grêmio e de Internacional. Hoje recebendo o Otávio Rojas, um eterno colaborador do Esporte Clube Internacional, agora na função de vice-presidente de marketing do Colorado, já trabalhou na comunicação social, enfim, já foi dirigente em diversas áreas lá no Colorado. Geraldo Andrade, que é radialista da Gema aí, o homem do Alegrete, né? Manda prender, manda soltar lá no Alegrete. E o Maurício Freitas, que está sempre conosco aqui. Semana de início de Copa do Mundo. Na quinta-feira teremos a solenidade de abertura e o jogo da Rússia contra a Arábia Saudita. Esse é um grupo encardido, porque ainda conta com Egito e Uruguai. É um grupo até de difícil prognóstico. O Uruguai deve se classificar com naturalidade, embora na Copa de 2014 nós tínhamos um grupo com Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália, e o Uruguai era zebra. Se falava muito em Inglaterra e Itália, que protagonizaram um dos grandes jogos da Copa do Mundo, jogo na Amazônia, e depois classificaram exatamente os que se dizia serem mais fracos, os americanos, Costa Rica e o Uruguai. Então, a Copa do Mundo recém vai ter o pontapé inicial até que chegue no domingo, 3 da tarde, o jogo do Brasil contra a Suíça. E pela primeira vez, já que você é um homem de marketing também, Rojas, de 94 para cá, pela primeira vez não, de 94 para cá, a aceitação, a espera pela Copa do Mundo, até a ansiedade de alguns, sempre teve um índice bem alto. Agora, a rejeição ou a indiferença, para não dizer rejeição, que é meio pesado, chega a 53%. É um negócio impressionante. Eu sei que aqui no estado até é pior, porque a gente aqui é apaixonado pelas nossas coisas, Grêmio, Internacional, e a seleção fica um pouco mais a lo largo. Mas no Brasil inteiro surpreende esse índice. 53% de indiferença, ou de tanto faz como tanto fez, ou de se cair na minha frente eu assisto, aquelas coisas todas que nós sabemos do povo brasileiro. Só que o índice é alarmante e chama atenção. Otávio Rojas, boa tarde. Boa tarde, Reg, boa tarde aos colegas daqui da mesa, aos telespectadores da TV Ubra. Olha, eu não me surpreendo muito com esse índice que está colocando, devido principalmente ao momento político que o Brasil está vivendo. Eu acho que isso aqui, na realidade, é a causa e a consequência estão dentro do próprio Brasil, dentro das condições políticas, da administração do país. E quando se lembra algumas Copas, você está citando aí desde 1994, eu via os bairros de todas as cidades do Brasil pintando de verde e amarelo os meios-fios, uma alegria, as pessoas fazendo ruas, fechavam ruas, fazendo aqueles mutirões com grandes telões, não se vê mais nada. Mas não se vê mais nada é justamente a preocupação. Eu acho que o povo está muito atento a essas questões, a esse assombro que tem o Brasil hoje na questão política e que vai refletir, obviamente, no futebol. Não é que não exista... O futebol não cobre mais a política. Não é que não exista mais o interesse pelo futebol. Eu acho que se bateu tanto nesse problema grave político e não se vê mudança. O problema maior é que não se enxerga, não se vê, não se visualiza uma mudança na política do país. E no futebol, se tu analisar também a política do futebol brasileiro via CBF, onde o ex-presidente da CBF não podia sair do país, o outro tá retido em Nova York. A credibilidade se vai. Então, essa palavra que se fala em seriedade no futebol, com a CBF não existe. E quando se vê essa série de mordomias também que a CBF patrocinou nesta Copa da Rússia, com vários e vários dirigentes das federações do Brasil todo, com uma mordomia completa, o dirigente que foi convidado para ir no voo direto, aquele que não quisesse ir no voo de primeira classe, podia abrir mão para ir na classe econômica, quando levava um convidado. Então chegamos assim a um abuso assim que
poderia se pensar que diminuiria agora nessa atual situação da CBF, mas é o contrário, parece que continua esta brincadeira de mau gosto com a população brasileira, e a CBF não tem a mínima credibilidade, essa palavra que tu usou, dentro do futebol brasileiro, e com a mudança que tem, eu espero que o Noveleto, que agora ele vai ser vice-presidente da CBF, se possa botar um ponto final disso e o Brasil voltar a ter uma organização séria no futebol brasileiro, porque não há. Mas com isso eu não estou dizendo que nós não devemos assim torcer pela seleção, porque ao contrário, eu acho que nós temos que também, a população, claro que ficaria satisfeito, mas não vai encobrir a situação que nós vivemos no país hoje. É que o problema, Rec, para esse índice que você destacou de, não rejeição, mas de desinteresse com a Copa... Desinteresse é uma boa palavra. Existem outros aspectos que precisam ser analisados. Primeiro, essa é a primeira Copa depois do grande boom que foi a Copa no Brasil, onde as cidades estavam envolvidas, onde era feriado na cidade, e isso gerava um engajamento grande. Fora isso... Tomamos 7. 10 em 2 jogos. Tomamos 7, o 7-1 marcou muito. Mas além disso, Rec, é a primeira Copa que só uma emissora de TV, em muito tempo, que só uma emissora de TV aberta vai transmitir. É a primeira Copa que se tem uma concorrência direta com Netflix, por exemplo. Mas a Fox não vai transmitir os jogos? Não, mas é TV fechada. Eu digo TV aberta. Só a TV Globo vai transmitir. Antes dividia com a Band, a TV Brasil chegou a ter direito na Copa de 14... Existia... Mas 2010 não foi só a Globo? Acho que foi só. Mas não existe. A Bandeirantes não transmitiu. Em 14 transmitiu. 14 fizeram um pool de televisões para porque 14 tinha TV Brasil, tinha a Band. Aí aumentou a hipocrisia. Mas assim, se tem apenas uma emissora de TV aberta, o número de rádios transmitindo é cada vez menor. E as rádios, quanto mais emissoras falando sobre o assunto, maior seria o interesse. E se tem babaca que acha que isso é bom pro produto deles. Pelo contrário. Estão se dando um tiro no pé. Tanto que é só ver o movimento que estão tendo que fazer para valorizar o Mundial. Vai ficando mais asquerosa a situação, mais prepotente a situação, e muita gente nem tem mais farinha no saco para bancar a exclusividade. Mas vamos lá. O acesso a Netflix, por exemplo, é muito mais fácil. Hoje qualquer pessoa tem no seu smartphone, tem na sua TV por assinatura, também outros canais. Então, a oferta de canais e a oferta de opções para o mesmo horário, além de que é num horário comercial, né? A gente não pode esquecer isso. Os jogos, majoritariamente, serão em horário, dentro do horário comercial. Contrário senso, né? Grêmio Internacional, por exemplo, para ficar com a aldeia aqui, tem 100 mil sócios. Né? No passado tinham 5, 6 mil. E aí o que significa ser sócio? Ser sócio é ser dono. É um engajamento maior. Porque aí é uma contribuição que é espontânea, ninguém bota revólver na cabeça de ninguém, mensal. E no Internacional, por exemplo, o Grêmio agora que chegou nessa marca aí, é mais perene, é um negócio que o torcedor não desiste. Do clube do coração, o torcedor não desiste. Ele desiste um tanto quanto da seleção, porque ele não vê a autenticidade. O jogador desembarca aqui, ele vai no supermercado daqui. Ele tem que andar nas ruas daqui. Ele vai pagar o imposto daqui. Ele vai comprar apartamento aqui. E mesmo aqueles que vêm e vão embora, que não têm um engajamento tão grande, eles deixam na cidade alguma coisa, né? Ou de bom ou de ruim, né? Mas os outros que, em tese, representariam a pátria, às vezes nem sabem, né, o tamanho da necessidade do povo, o porquê que o povo gosta, porquê que o povo não gosta, porquê que o povo admira, porquê que não admira. Hoje nós não recuperamos uma informação na Rádio Grenal lá, que o Neymar autorizava a publicação de entrevistas que o jornalista do Mundo Deportivo escrevia, com pergunta e resposta, ele só colocava ok e recebia $200 mil, 200 mil euros. Essas informações vão vazando e são nojentas, são asquerosas, são idiotas, né? E aí, sabe como é que é? E olha, eu vou te dizer, eu cobri 8 Copas do Mundo. Essa Copa eu vou cobrir na retaguarda, lá na Rádio Grenal. A da Bandeirantes cobri pela metade, a gente fez um jogo que outro, mais as costuras e tal. Mas as outras todas eu fiz em loco. Né? A exceção da do México em 86, que também fiz de retaguarda, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, eu estive lá. E um dos grandes motivos que eu saí da Rádio Guaíba foi porque a Rádio Guaíba não ia poder cobrir a Copa no Brasil.
ela foi impedida pela Rede Globo, que é a detentora dos direitos. Uma coisa que me magoou bastante, porque a Rádio Guaíba era a rádio das Copas, tinha coberto todas as Copas e foi impedida de fazer o seu trabalho. Impedida abruptamente, selvagemente, né? Enquanto que as TVs conseguiram se acertar e transmitiram a Copa do Brasil. Mas as rádios não. Depende, por exemplo, uma rádio daqui que queira entrar em cadeia com uma rádio do centro do país, passa pelo crivo da Rede Globo, para entrar em cadeia. Por exemplo, a Rádio Grenal ia fechar com a Rede Tupi, com a Rádio Tupi. Como a Rádio Gaúcha se sente ameaçada na audiência por uma outra transmitir para cá, ela impede. Ela não impede a Bandeirantes, porque a Bandeirantes é nacional. Então é assim, eu sou um cara que, durante esses 34 anos de profissão, sempre procurei falar a verdade para o público. E sempre me lixei se vão ficar de bem, de mal, bravos ou não. Né? Então, isso aí, essa selvageria, essas coisas, chegam no público e geram rejeição. Porque tudo que é feito na marra é ruim. Tudo que é feito goela abaixo é ruim. Causa asco. E eu vou torcer pela seleção brasileira, porque eu gosto de futebol e vou te dizer, eu não tenho porquê, não tenho nenhum motivo para torcer para outra seleção. Eu não nasci na Argentina, não nasci no Uruguai, gosto da garra deles, admiro a garra deles, mas no enfrentamento direto, eu na frente da televisão sou incapaz de torcer contra a seleção brasileira, mas se perder para mim também, não muda nada. É que eu acho Pro meu produto, que é o futebol, muda, eu me prejudico. Agora, no meu íntimo, no meu âmago, não muda absolutamente nada. Isso. Eu gosto do Tite, eu gosto do Tafarel, eu gosto do Jeromel, acho que é um produto nosso, né? O Fredinho, que veio do nada e venceu na vida, o Tyson, que veio do nada e venceu na vida. Mas Douglas Costa também, né? Esses caras todos, eu torço por eles. Né? Agora, se ganhar ou não ganhar, não muda nada. Só para não deixar a informação incorreta no ar, 2010 e 2014 teve transmissão de pelo menos 2 emissoras de TV. A Band transmitiu 2010. Transmitiu 2010? Transmitiu 2010. Com o Luciano do Vale ainda. Com o Luciano do Vale, isso mesmo. Encontrei o Luciano do Vale lá na África. Eu acho que a sociedade tem uma mudança de comportamento da sociedade nessa questão do futebol. Né? Na África. Houve uma mudança, as pessoas acho que estão amadurecendo mais, mas para que não passe batido, Otávio Rojas, que você falou antes com relação à CBF e que realmente é uma situação lastimável que se vê hoje na nossa CBF, mas qual é a parcela de responsabilidade dos clubes nisso tudo? Hein? Porque tem uma eleição, embora seja daquela forma que nós sabemos que é a eleição da CBF, mas tem uma eleição e tem participação. E os clubes votam sempre engajados. Qual é a participação dos clubes disso? A parcela Na realidade, da responsabilidade. a participação são das federações. Os clubes não são unidos. Mas quando existiu o Clube dos 13, tu lembra? Quando o Fábio Kopp fez essa agregação do Clube dos 13, que não eram 13, era quase 18 clubes. 16. Né? Os clubes tinham um comando e tinham uma gerência para poder discutir com a própria CBF. Ou seja, com a própria CBF e com a Rede Globo. Porque hoje, quando alguém se queixa, como vai agora depois da Copa, vai ter jogo às segundas-feiras, como já tem hoje, vai ter às terças, vai ter às quintas, vai ter sábado. Mas ninguém reclama, sabe por quê? Porque quem faz esta grade é a Globo, não é a CBF. Mas naquela época, com o Clube dos 13, o Clube dos 13 negociava diretamente com a Rede Globo para resguardar o direito dos clubes. Isso não existe mais, porque há alguns anos atrás, o próprio presidente do Corinthians foi o que fez a desagregação e começou os clubes a discutirem individualmente com a Rede Globo. Isso aí. Qual foi o resultado disso? Prejuízo para o Rio Grande do Sul, prejuízo para Minas Gerais e para outros estados. Os únicos protegidos foram o Corinthians e o Flamengo. Mas já tinha uma distância, né? Mesmo com o Clube dos 13, eles ganhavam mais. Ganhavam, mas não era uma distorção. Não essa proporção, porque nós temos que reconhecer, obviamente, em termos de futebol, hoje tu vê Flamengo, a camisa do Flamengo, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades tem torcida do Flamengo. O Corinthians, parecido, tá? Não igual ao que tem o Flamengo. Agora, como está hoje a diferença salarial, a diferença de dinheiro que recebe o Grêmio Internacional na comparação, quando agora o Cruzeiro, quando agora o Cruzeiro teve em Porto Alegre jogando no mês de
agora, final de Faz um abril, mês, é. há um mês atrás, eu mesmo fui, nós fazemos agora o marketing de relacionamento, nós visitamos o hotel dos times adversários e os convidamos para fazer uma janta com os presidentes, alguma coisa assim. Se não for possível, a gente fica no hotel, a gente leva lá uns brindes e troca. O próprio presidente do Cruzeiro, contando a sua forma de eleição, nos disse uma coisa fantástica, que é necessária a união dos clubes fora o eixo Rio-São Paulo, porque senão nós vamos continuar, cada vez que está ruim, vai ficar pior. Não tem por que o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio Internacional, porque fica bem claro uma situação para todos e que estão vendo esse programa. O Grêmio Internacional são adversários dentro do campo. Eu sempre tive isso como norma do meu trabalho, desde a época que tu lembra da gestão que eu tive de 2004 a 2006. Né? A primeira coisa que eu fui foi visitar o Grêmio. E naquela época o vice de marketing era o Duda Crefe. Porque nós temos que buscar uma aproximação, de buscar a vantagem econômica com patrocínio. Nós vivemos no sul do Brasil e aqui não existe a possibilidade de uma empresa investir no Grêmio e não investir no Internacional. Se investir, corre um risco de perder muito cliente. Isso não existe em São Paulo, não existe em Minas, não existe no Rio de Janeiro, nem em Minas, que tem os 2 clubes mais o América. Então, eu vejo isso numa situação assim tão séria e tão grave que me preocupa muito, Rec, a continuidade desse desmando do futebol brasileiro, onde os clubes, se tivessem uma união, mas como é que vão ser unidos se Rio e São Paulo, o Corinthians, vão defender os seus próprios interesses? Eles não estão interessados que o Atlético, o Grêmio, o Internacional estejam unidos, eles querem resolver o problema deles. E resolvem o problema deles diretamente no contato com a própria Rede Globo. E isto é uma maneira assim, do futebol se continuar nesse patamar, nessa situação, é muito grave, é muito sério, e cada vez mais, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ficar para trás. Eu não vi a matéria, mas me disseram que quando se fez a matéria sobre o Tite na Rede Globo, não sei se foi na Rede Globo, não sei se foi numa emissora nacional, suprimiram a passagem dele pelo Grêmio, mas ele nasceu no Grêmio. Ele foi campeão no Caxias, ok, do campeonato estadual, mas onde ele deu o salto, onde se tornou nacionalmente conhecido, onde ele se tornou importante, foi ganhando aquela Copa do Brasil de 2001. Então, convenhamos, a idiotice de quem fez a matéria, a irresponsabilidade de quem fez a matéria, a incompetência de quem fez a matéria, é um negócio que o Grêmio tem que tomar alguma providência, porque é um negócio inacreditável. Alguém falar sobre o Tite e não falar no Grêmio. Se não falar no Internacional em 2008, onde também foi campeão, onde também foi brilhante o Tite, ainda vai lá. É no meio do caminho. Mas o início do caminho é um erro crasso, grosseiro e burro. Porque se quiseram desmistificar o Rio Grande do Sul... Eu vi essa matéria. Mas é um negócio inacreditável. Inacreditável. Tem a situação do Internacional. Tem que demitir o repórter e o editor. Eu nem sei quem foi que fez, graças a Deus. E o Inter é citado rapidamente também, mas a ausência do Grêmio me surpreendeu realmente na matéria, porque não é nem colocado de passagem. Mas como é que se faz uma matéria dessas? Agora fica muito Como é que nítido. vai pro ar? Como é que tem alguém que revisa isso? E perigo reproduzir ainda. Para aí, isso é uma afronta. Fica muito nítido hoje o que a Rede Globo está fazendo no sentido de tentar enfiar meio, com perdão da expressão, meio goela abaixo a seleção brasileira, né? Fica muito nítido isso. Porque tem que vender bem a cota, né? Tem que vender, tem que tentar Já vender. não vale mais tanto. Eu, particularmente, vou assistir os jogos da seleção brasileira, mas confesso que também não tenho mais aquele ímpeto de torcer. A Fox transmite? Transmite. Bom, então já tem canal para assistir. Já tem outra. Fox, Sport TV e a Rede Globo. Mas aí Extra Globo tem a Fox. Mas assim, a ESPN abriu mão. O Falcão, meu amigo, vai transmitir, vai comentar. O Simon vai comentar. No pós-jogo vai ter o Jô Soares também. Tá bem. Mas é muito bem colocado. É a primeira vez que eu estou vendo isso sendo colocado na rádio. Esse desinteresse da população
pela relação Copa do Mundo. Mas esse interesse nós estamos vendo aqui que é acentuado cada vez mais pela questão que o país está vivendo. Mas a Globo está fazendo uma ginástica tremenda, né, para valorizar realmente eles até estão investindo, né? Estúdios, né, em várias cidades, né, da Rússia, um número de pessoas que estão lá é realmente uma coisa que não surpreende, mas se mostra que é um investimento grande, mas o retorno parece que não vai ser exatamente aquilo que se pretende. Agora, isso aí eu louvo. Quando se faz bem feito. E eles estão tentando fazer bem feito. Isso aí sim, a imagem, a presença. Ontem tinha um repórter em Bruxelas, a hora que eu estava vendo a televisão. Então eles estão mostrando o outro lado dos países. Né? A Bélgica ganhou em importância, enfim, né? Mas eles cometem alguns equívocos também. Outro dia... É o próprio equívoco. A Sport TV fazendo o jogo do Internacional no final de semana, no domingo, eles conseguiram colocar a chegada da seleção e o jogo do Inter ao mesmo tempo. Isso é outro desaforo. Aí eu vou te O Internacional num sufoco danado contra o Santos. Nós estamos dividindo a tela. Não sabia dividindo a tela com a... Aliás, o narrador é um cara muito simpático, muito querido, né? Até me deu um branco no nome dele, um senhor de mais idade. Acho que era o Mil... Não era o Milton. Não. É um senhor de idade aí, já vou me lembrar o nome dele. J. Júnior? J. Júnior. O J. Júnior, que é uma figura extraordinária, sabia que estava ofendendo a população do Rio Grande do Sul e de Santos. Sabia. Ele viu que aquilo ali era uma demasia. Só a imagem já fala por si. Por que o repórter tem que dizer que o cara está desembarcando? Se eu estou vendo... Não, mas era uma coisa meio ridícula, porque era um avião na pista parado, e inclusive tu estava vendo o jogo, aí chega aquele carrinho para abertura da porta do avião, não era aquele, teve que trocar, e a imagem continua tocando. Trocaram um carrinho de posição para abrir a porta do meio. Para que nós estamos vendo isso? Transmitir a chegada do avião, eu só vou querer assistir ela quando o avião estiver pousando no Brasil com o Hexa. Aí interessa. O que interessa a palavra do Miranda na antevéspera da estreia? Colocar o Miranda no meio de um jogo do Internacional com o Santos. Qual é o produto que interessa ali naquele momento? E o Internacional passando num sufoco, o Santos tentando empatar o jogo. Aliás, é verdade. Eu quero fazer aqui uma... Vamos falar de coisas boas. Eu quero fazer aqui uma referência. Grêmio Internacional lá em cima na tabela. Eles não estejam... Eu ouvi no domingo assistindo o jogo pela TV e eu ouço rádio, eu adoro ouvir rádio, ouço tudo que eu posso. Eu ouvi a rádio do Santos, do Clube Santos. Olha, é impressionante a imparcialidade que eles estão fazendo o jogo do Inter com o Santos. Né? Que bom. Mas imparciais, bom. sem puxar. Claro, já o Hernani Campelo torce aqui. Em algum momento eles até dizem, olha, o escanteio é deles. O Campelo é isento completo, claro, por favor. Não, sempre foi. Eu trabalhei com o Hernani 15 anos. Eu estou dizendo agora no Inter, ele torce. Agora ele tem lado. Assim como eu tinha lado quando estava no Atlético Paranaense. O Haroltinho Santos, quando narrava jogo na rádio do Grêmio, era nosso o gol. Né? Inclusive quando não valia, né? Mas eu acho muito equilibrado o Campelo no momento, assim, ele está indo muito bem. Está indo muito bem. Mas o professor Rojas falou... Mas uma torcidinha não faz mal, né? Você está na rádio do clube, não tenha dúvida. Não, é para isso, o torcedor quer puxar pro lado. Entusiasmo, que é alegria, e aí já vai na rádio do clube justamente para ver alguém engajado. Claro, essa vibração. Isso eu não condeno, porque tem outras alternativas se ele não quiser ver o engajamento. Tu sabe que, por falar nisso, assim, essa questão assim do estádio... Mas o Hernani é jornalista, né? No jogo que nós tivemos contra o Flamengo, lá no Maracanã... Pós o jogo, tu participa de vários grupos de WhatsApp, né? E ouvi vários depoimentos assim, ó, como é que o Internacional perde para o Flamengo, esse pior time que tem nos últimos 10, 15 anos, esse timeco. Daqui a pouco tu vê pessoas assim que parece que são entendidas de futebol, desentendidas, dizer uma asneira desse tamanho, porque se sabe que o Flamengo tem jogadores extremamente qualificados no plantel e movido por aquela torcida, Rec, eu vi naquele... Diziam a respeito do Flamengo isso? Do Flamengo atual, criticando, isso é um timeco, não tem jogadores, e é exatamente o contrário, tem muitos jogadores no Flamengo, são selecionáveis, mas são jogadores de qualidade, não é só porque o Vinícius está indo... Foi decidir com o Real Madrid, não disseram
disseram que é um dos piores times do Real Madrid dos últimos Da tempos. história? Mas quantos canecos levantou o Real Madrid na sequência? Eu ouvi isso. Não, também. é que a série. Mas onde é que tá o pior? A série naquele período, a sequência de jogos sem vencer. Não, ele A ficou um pontuação período. era aquém do que normalmente tinha o Real Madrid. Mas no disseram do Flamengo que era um dos piores Flamengo dos últimos anos. E tu vê hoje o Flamengo com uma distância Três tá na guris ponta do maravilhosos. campeonato. Mas eu estava colocando o assunto para mas dizer... ó, pós-Copa não vai ser esse Flamengo, né? é verdade. Já foi o Vinícius Júnior, já foi dizendo o... que me como é que é o impressionou... centroavante lá, me impressionou muito no Maracanã a locução. Tanto que a pessoa que fica lá no som do Maracanã, no jogo do Flamengo, tinha 62 mil pessoas, o ingresso era R$10. Quando o peruano foi chamado para entrar, e depois ele foi suspenso de novo, né? Agora retornou, né, na suspensão, a torcida entrou num frisson com uma coisa impressionante, tu não conseguia conversar com a pessoa do teu lado. E no alto-falante era uma coisa impressionante, o rapaz, que ele era assim, assumidamente um torcedor vibrante. Era tão acentuado que ele gritava no microfone e a impressão que se dava ao nítido é que a torcida era levada por aquela vibração e o reflexo estava dentro do gramado. Tanto é que nós pedimos para a menina que trabalha no Internacional, no som, que é da mídia, né? Que também faz parte do marketing. A Natália Mal. A Natália foi para o Rio de Janeiro, no jogo seguinte do Flamengo, justamente para ver essas condições no gramado e lá na cabine de som para ver como é que se fazia esse tipo de trabalho um pouco diferente, bastante diferente do que o Internacional vinha fazendo. Ou seja, um bom exemplo para ser copiado, tanto é que ela foi lá e se inteirou, de uma maneira muito ao vivo, né, para ver como é que esse tipo de motivação, como é que uma pessoa no microfone pode ajudar a torcida também a fazer o trabalho dela. Porque a torcida do Flamengo, realmente motivada, é fora de série, né? Rojas, entrando na tua área lá, o Inter acertou com uma empresa, SPR, não é? SPR. Que já tinha trabalhado com o Internacional e voltou a trabalhar agora. Não. Não voltou a trabalhar agora? Não voltou a trabalhar agora, não. A informação que tu tem não corresponde. Nós temos uma ação contra essa empresa, SPR. Ela fornece materiais esportivos, materiais de licenciamento do Internacional. E essa empresa ela recebeu um pagamento, acho que em 2000, eu não tenho agora a certeza do que eu vou dizer, não é da minha gestão. Ela recebeu um primeiro pagamento e um segundo pagamento, ela pagou o Internacional, o segundo não pagou na relação de franquia do clube e o Internacional entrou com um processo e busca uma reparação judicial. Inclusive ontem na reunião do conselho isso foi colocado, que é dinheiro a ser recebido com fundo duvidoso. Não sabemos quando vai ser feita essa reparação judicial, quando vai ser feito esse ajuste, porque há uma ação judicial Essa mesma empresa tinha tido um problema com o Corinthians, né? Ela trabalha para vários clubes no Brasil. Uma das pessoas que tu conhece muito bem, que é meu amigo, André Miola, trabalha nesta área, né, que ele de vez em quando vai no teu programa. Eu convidei ele para fazer uma visita. Não importa se é de um conselheiro de oposição, isso não importa para mim. Importa o clube. Importa a relação. E o Miola é uma pessoa que foi meu aluno no Rosário. E eu tenho uma relação muito boa com ele e chamei o diretor executivo que está tratando do assunto para o Miola também ouvir, para ele poder ter essa noção. O diretor executivo veio de São Paulo. Veio de São Paulo. É o Ricardo de Soria. Ele foi contratado por uma empresa que o Internacional entrou em ação no sentido de contratar os diretores executivos. Vem fazendo um trabalho comigo muito interessante de captação, um trabalho com muita seriedade, e a SPR é um deles, né? Ele visitou a SPR em São Paulo para poder ver como é que fica a relação dessa dívida que ela tem. Então, ela fez um trabalho para o Internacional, ela está sob júdice, a relação não foi contratada novamente. Não, existe uma relação que precisa ser discutida judicialmente. Nós estamos na expectativa de receber esse dinheiro da SPR. Quando vai ser, até a questão jurídica não se sabe. Pois é, e o que diz o antigo vice-presidente Luiz Henrique?
Sobre esse acerto. Bom, na realidade, foi na gestão creio que foi na gestão do Luiz Henrique que foi feito esse contrato com esse PR, foi feito um primeiro pagamento, simplesmente a empresa não pagou posteriormente e ela está sob essa questão judicial. Eu acho que ele não tem nem culpa, nem menos culpa. Ele fez uma ação para o Inter. Acho que foi na época do Giovanni Luiz, foi a Dauri que fez esse acerto. Eu não a Dauri, sei. Está dentro do Inter, é diretor de futebol. É diretor de futebol. Então, essa é uma questão da SPR, que pode ser uma empresa que tenha credibilidade com outros clubes, mas no Internacional é uma situação de expectativa que nós gostaríamos de saber quando esse acerto vai ser feito. Se tivesse que se fazer uma questão amigável, isso iria gerar em torno, hoje, nos cálculos, em torno de 4 milhões de reais. Um acerto amigável com a SPR. Quem entrega produtos para o Internacional colocar a marca? Quem é que faz essa... Por exemplo, eu tenho uma agropecuária. Nós temos dentro do departamento de marketing, pessoas específicas contratadas para esse licenciamento. Nós temos 2 funcionários específicos para licenciamento, que eles passam... Qualquer empresa pode licenciar? Qualquer empresa que tiver interesse de mostrar um produto para o Internacional, até a pergunta que você fez aqui antes do programa iniciar... Para recuperarmos a pergunta fora do ar, eu perguntei para ele em torno de 2.500 produtos licenciados, né? E o que daria em torno de porcentagem ao clube. Hoje a informação é até mais de 2.500 por qualquer... Tu tem algum produto interessante, como tem um copo normal, nós temos... Quase todo tipo de produto que é usado no dia a dia pelas pessoas, não só pelo torcedor, é produto licenciado. Porque o Internacional tem vantagem, como qualquer clube terá, ele vai ganhar royalties em cima disso, né, a participação. Então, esses produtos são vendidos em quase todas as lojas comuns. Na loja do Internacional, tem 2 lojas lá do Internacional. No caso, a loja ligada diretamente à Nike, ela vende os produtos oficiais e também vende licenciados, que ela é da Nike no nome. Ela é licenciada por uma pessoa que também tem a outra loja. E nesta loja, outra, tem todos os artigos, copinho, é uma coisa fantástica. A gente chega no Beira-Rio e está todo mundo saindo de sacolinha aí antes de começar o jogo. É uma coisa muito boa. Então. A loja dentro do Beira-Rio, então aquela da Nike, ela não é gerida pelo clube. Não. Ela é uma loja, ela é licenciada para uma pessoa que tem as 2 lojas agora, aquela que está em frente à Padre Cacique e a que está do lado ali da estátua do Fernandão, ambas são dirigidas por uma mesma empresa, mas elas não são do clube, não são da Nike. Ela vende os artigos da Nike e na outra loja ela vende qualquer artigo também da Nike agora. Eu fiz esse questionamento porque a Grêmio Mania da Arena é gerida pelo Grêmio. Né? É gerida pelo Grêmio. É um outro tipo de segmento, é uma outra forma de negócio que o próprio clube faz a administração. Na do Internacional não é assim. Era assim antigamente. Acho que na minha época, ainda de 2000, quando eu saí em 2006, tinha esse gerenciamento e ele acabou sendo muito mal encaminhado posteriormente. Eu acho que 2010 em diante já veio esse sistema que é hoje. Isso é uma opção do clube, né? Ou ela faz com que a loja tenha uma administração própria do próprio clube ou não. É uma questão de opção. Rojas, pode responder até depois do intervalo. Até quanto interfere? Claro, o público é maior nos jogos, vende mais. Eu estou dizendo no todo. Os maus resultados, 20%, 30%, 40%. E se já melhorou o relacionamento com o torcedor, que estava meio intrincado em função da queda para a 2ª divisão, em função da dificuldade na Série B, mesmo que o Internacional alternou bons, maus e até péssimos momentos, trocou 3 vezes de técnico. Enfim, já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, ao lado, em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação
do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Liga agora, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950 e reduziu para 475. Vantagem inicial de R$ 20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do veículo. 0800 606 1616. E se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, ligue agora, a consulta é gratuita, 0800 606 1616, 0800 606 1616. FAC, Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 3466-6133 ou acesse fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Até caixão tem de Grêmio de Internacional. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Um dos maiores centros de eventos de Porto Alegre está de cara nova e totalmente reformado. O tradicional Hotel Embaixador está de portas abertas para você. Rua Jerônimo Coelho 354, no centro de Porto Alegre. Reservas 51 para quem liga de fora daqui, 3215-6600 com amplo estacionamento. Grêmio enfrenta o Sport amanhã às 7h30 da noite na Ilha do Retiro, com dores musculares. Kahneman, Maicon, Luan estão fora da partida. Eu não entendi essa do Kahneman preservar. Para o quê? Para assistir o jogo do Brasil domingo, porque domingo não tem Campeonato Brasileiro. Everton, suspenso, também não joga. Ramiro viajou, mas é dúvida. Jeromel, Marcelo Oliveira, Michel, Maicon, Alisson, Hernani, Everton, Kahneman, Luan, Michael Suel e Jailson são todas ausências garantidas. Por quê? O Jailson está nessa aí de vai, não vai para o Santos, o Jeromel está na seleção e todos os outros ou foram vetados pelo departamento médico ou foram poupados e o Everton tomou o terceiro cartão amarelo. Se não me engano, são 11 ou 12. Sport e Grêmio, confronto de um dos melhores mandantes da competição contra um dos melhores visitantes. Então vai ser de voar pão da mala lá na Ilha do Retiro. Jogando em casa, a equipe pernambucana ainda não perdeu. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Tricolor já fez 5 jogos fora de casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No Internacional, em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Inter, que já fez essas 3 vitórias seguidas, empatou 1, depois voltou a ganhar 2, enfrenta o Vasco amanhã 9h45 no Beira-Rio. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volante Edenilson está fora da partida. Gabriel Dias, Camilo, Nico Lopes disputam esta vaga. Danilo Fernandes é dúvida, caso não possa atuar, Lomba será o substituto. Colorado confirmou semana de treinos fora de Porto Alegre, durante a parada para o Mundial, vai lá para Atibaia, interior de São Paulo, entre os dias 5 e 13 de julho. Real Madrid anunciou Lopetegui, que é o técnico da seleção espanhola, como seu novo treinador após o Mundial. O técnico, como eu disse, é o comandante da seleção espanhola. Série B, ontem Juventude 1, Coritiba também 1. A equipe gaúcha é a 9ª colocada da competição com 15 pontos ganhos, mas tem um jogo a mais. Na Série A hoje tem São Paulo e Vitória, 9h30. Bem que o Vitória podia repetir o crime e conseguir um pontinho lá em São Paulo contra o São Paulo, né? E aí Grêmio Internacional podem ultrapassá-lo amanhã. O Atlético Mineiro tem 20, recebe o Ceará, né? Flamengo 26, Atlético Mineiro 20, São Paulo 20, Inter 19, Grêmio 19, Inter 19, Palmeiras 18, Sport Recife 18, são os 7 primeiros. Os 4 últimos, Atlético Paranaense, Bahia e Paraná com 9 e o Lanternaço Ceará com 5. Agora o Lisca conseguiu 2 pontos, os outros 2 técnicos somados conseguiram 3. Então a tendência é que o Lisca dê uma reagida aí. Já voltamos.
Faltando 18 para as 2 da tarde. 18 para as 2. Para entrar nas grandes redes, que até indicam quais são os produtos mais consumidos, é muito delicado, é muito difícil, Otávio Rojas? De entrar... Por exemplo, Walmart, Zafari, Colombo, sei lá, né? Para vender produtos do clube nessas grandes redes. Não, basta o interesse do comércio, de querer vender ou não. Não é isso que tu está colocando? Sim. Não tem. Se ele quer vender os produtos, não existe limite. Mas que tipo de aceitação tem? De um modo geral... Um Walmart é o Brasil inteiro. Qualquer tipo de produto que o Internacional tem e que seja comercializado, ele tem uma adesão muito grande. Desde os produtos de casa, talher, nós temos faqueiros no Internacional, faqueiros, talheres, copos, todo esse material de cozinha, material esse de... avental, material da Tramontina, como o Internacional e o Grêmio também tem, o avental, tudo que tu possa pensar. Bom, as roupas de inverno... Mas há uma boa aceitação nas grandes redes? Muito grande aceitação, muito grande aceitação. O problema todo é que parece que a concorrência dos produtos hoje faz com que o licenciamento do Internacional muitas vezes parece ser um produto mais caro, mas não é, nem do Grêmio, nem do Internacional. É uma questão do torcedor. Essa opção ela é muito acentuada no sul do Brasil. Aqui, onde tem esse regionalismo muito acentuado, a venda aqui ela é muito produtiva. Em outros estados, obviamente, vende menos, né? Acima de Santa Catarina já vai vender menos, mas um comerciante, aquele que trabalha no varejo, de um modo geral, a aceitação é muito boa. Se eu tiver uma bodega ali na esquina, eu posso vender produto do Inter? Claro que sim. Depende do que tu vai querer vender, copo, talher, não existe limite para isso. Tem que existir, tendo um produto que encaixe com o teu comércio, vende. Claro que sim. Que as grandes redes, elas sabem exatamente o que mais sai. O que mais sai para as grandes redes é vestuário, né? É vestuário que mais sai. Camisa, camisetas, porque se torna de bebê, produtos de bebê. É muito procurado lá por nós. A gente sabe, produtos de recém-nascidos, camisetas. Eu tenho que perguntar sobre marca própria, que vários clubes têm. Paysandu tem, Curitiba tem, Juventude tem. E ficou em aberto... camisa. Ficou em aberto a questão do resultado de campo. É isso que eu gostaria de dizer. E já fala desse negócio de produção própria. Eu quero te dizer o seguinte, que a coisa mais nefasta que teve Internacional, eu acho que nos 109 anos, foi a queda para a Série B. O prejuízo é no time, o prejuízo é na torcida, o prejuízo é financeiro, o prejuízo é nos jogadores. Imagem. A desvalorização do atleta, do plantel. Ainda tem até hoje atletas que eram da época do rebaixamento, ainda sendo pagos pelo Internacional, treinando em Alvorada. Ou seja, não encontra o mercado. A perda foi significativamente grande. E hoje, tu pergunta, já está havendo, obviamente, uma reação sobre isso, uma reação positiva, porque no momento que o Internacional caiu, na segunda-feira, a primeira segunda-feira, já houve uma reação na torcida. O número de sócios aumentou naquele dia após a queda. Essa é uma reação natural. Como o Corinthians, quando caiu, aumentou sua torcida. E é uma reação natural. E hoje nós vemos assim, a condição da torcida pegando junto com o time. Isso é muito significativo. 2007, usar aquela palavra que já está todo mundo cansado de ouvir, a reconstrução do estádio, a reconstrução do nome do Internacional. É verdade, a reconstrução do time. Agora, nós superamos esse momento. E hoje, nós temos uma condição de 2018, o Internacional volta a uma condição na elite do futebol brasileiro e felizmente hoje, 7 meses após o Odair assumir o clube, nós já estamos no futebol numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Nós queremos manter isso, Rec, uma boa posição no campeonato, que a repercussão disso para a torcida é extremamente positiva. Em tudo melhora, não só a valorização das mercadorias que o Internacional tem, como mercadorias terceirizadas, o atleta é valorizado. Hoje se pode falar em vender um jogador no Internacional que não se conseguia nem se pensar em vender há meses atrás. Por quê? Porque o clube está voltando àquela condição daquilo que nós não deveríamos ter jamais pensado. A queda foi nefasta em todos os sentidos, Internacional.
Tem alguma possibilidade de um dia o Internacional produzir a própria camisa, tal como faz Juventude, Coritiba, Paysandu? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Acho eu, porque a vantagem é muito grande econômica para o clube se ele terceirizar essa camisa, se ele tiver um patrocinador da camisa. É uma das fontes de recurso para o clube que não se pode abrir mão. Hoje não se pode abrir mão. E veja bem o caso da camisa internacional, essa 2018. Ela vendeu 80% acima que vendeu 2017. Ainda não tem nas lojas. Eu tive nesse shopping aqui de Canoas, 2 semanas atrás, tinha uma camisa numa loja grande de material esportivo, uma camisa disponível. E as outras? Me perguntei como consumidor. Não tem, já acabou todas. Muito bom. Matamos o tempo aí. Valeu, obrigado, Geraldo Andrade. Obrigado, Maurício Freitas. Obrigado, Otávio Rojas. Até às 19h.